Bom dia, comunidade! Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você neste dia santo, Quinta-feira Santa. A Semana Santa toma um rumo sombrio na quinta-feira. Jesus envia Pedro e João à frente para o cenáculo em Jerusalém, a fim de fazerem os preparativos para a festa da Páscoa. Naquela noite, após o pôr do sol, Jesus lava os pés de seus discípulos para demonstrar como os crentes devem amar uns aos outros. Em seguida, Jesus partilha a festa da Páscoa com seus discípulos, dizendo: Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Depois da ceia, Jesus e os discípulos foram ao jardim do Getsêmani, onde Jesus orou em agonia a Deus Pai. Aproximando-se o início da manhã de sexta-feira, Jesus foi traído por um discípulo, foi preso e levado para a casa do sumo sacerdote, que fez uma acusação contra Jesus. Os eventos da Quinta-feira Santa estão registrados em Mateus, capítulo 26, versículos 17 a 75, também em Marcos 14, versículos 12 a 72, em Lucas 22, 7 a 62 e em João 13, versículos 1 a 38. Convido você a ouvir a narrativa de João, capítulo 13, versículos 1 a 38. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar.
Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: Em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: Pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E, após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: O que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: Compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Quando ele saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde vou não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: Darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Estas foram as palavras da Bíblia para esta quinta-feira santa. Senhor Deus, amado Pai, graças nós te damos por enviares o teu Filho Jesus, que nos deu um grande exemplo de amor ao lavar os pés dos seus discípulos. Dá-nos, Senhor, o teu Espírito Santo para que possamos servir uns aos outros em verdadeiro amor. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Hoje é quinta-feira, dia 14 de abril. É o 104º dia do ano e ainda faltam 261 dias para o fim de 2022. Hoje é o Dia Mundial da Doença de Chagas, Dia Pan-Americano, Dia do Patinador, Dia do Técnico em Serviço de Saúde. E a Igreja Cristã celebra a Quinta-feira Santa, também conhecida como Endoenças. 2 eventos importantes são o foco da Quinta-feira Santa. Primeiro, Jesus celebrou a última ceia com seus discípulos e instituiu a Santa Ceia, o sacramento do altar, dizendo: "Fazei isto em memória minha". Segundo, Jesus lavou os pés dos discípulos como um ato de humildade e serviço, dando exemplo de que devemos amar e servir uns aos outros com toda a humildade. Algumas igrejas cristãs ainda realizam a cerimônia de lava-pés na Quinta-feira Santa
para lembrar este ato humilde do Salvador. A presença real de Cristo recebida por nós cristãos na Santa Ceia tem fortalecido o povo de Deus ao longo dos séculos para a prática da comunhão e do amor. Por isso, oramos ao final da ceia: dá-nos ardente caridade para com o nosso próximo. Aumenta o amor que temos uns pelos outros. Deus mesmo nos concede a fé no batismo e fortalece essa fé na Santa Ceia para que possamos viver uma vida de serviço e amor. Abençoado seja o nosso meditar neste dia santo. E neste dia celebram o seu aniversário Pedro Arthur Oliveira Sperbe, Maria Lisete Strasburger, Daniel Roberto Schmidt Gabardo, Tayla Caroline Klippel-Schenkel, Mônica Diedrich, Marcelo Schunke, Lucas Aren Schwantes e Cirlei Maria Kondorfer. Parabéns a vocês, queridos aniversariantes do dia. Que o bondoso Deus esteja sempre ao lado de vocês com suas bênçãos e sua proteção. Compartilho com vocês as palavras do Salmo 3, versículo 3. Mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Que Deus abençoe sempre a cada um de vocês, queridos aniversariantes. E concluímos este devocional com os recados do dia. Para nossa oração de domingo, você pode enviar os seus pedidos e agradecimentos ao pastor Fernando durante toda a semana até sexta-feira. O seu pedido de oração pode ser feito aqui embaixo nos comentários do YouTube ou por mensagem. Convidamos você para os cultos desta Semana Santa. Logo mais, hoje, quinta-feira, às 15 horas, teremos o culto pascal dos idosos. À noite, às 20 horas, o culto da congregação, lembrando a paixão e morte de Jesus. Amanhã, sexta-feira santa, o culto será às 9 horas, com a participação do nosso coral, que irá entoar a cantata As 7 Palavras de Cristo. No sábado, teremos o culto às 18 horas na Comunidade Jesus Redentor e às 19 horas na Congregação São Paulo. Na São Paulo, com a participação do coral e das crianças. No domingo, o culto de Páscoa será às 9 horas. Participe dos cultos desta Semana Santa. Conto com você para deixar o like e compartilhar a mensagem para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus. Este é o devocional da Congregação Evangélica Luterana São Paulo de Novo Hamburgo. Eu sou o pastor Fernando Garski e desejo a você um lindo e abençoado dia na paz do Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.